Vamos conversar um pouquinho sobre o Saraverso? Fãs de romantasia, meu nome é Eloá e esse daqui é o Leitura e Poesia. Já aproveita para curtir, comentar, compartilhar com os amigos esse vídeo, se você, assim como eu, também gosta de uma boa romantasia. Gente, essa semana a Sarah J. Maas, autora de sagas como Trono de Vidro, ACOTAR e Cidade da Lua Crescente, postou nas redes sociais que ela terminou de escrever os primeiros rascunhos do 6º livro de ACOTAR. E com isso vieram várias teorias e questões aí a serem abordadas que estão deixando os leitores da série super animados e os novos leitores um pouco preocupados. E tudo isso se deve, creio eu, pelos calhamaços que o autor escreve. Muitos leitores têm um pouco de preguiça, um pouco de receio de começar uma série da Sarah por conta do tamanho dos livros, porque sim, minha gente, a maioria deles é desse calibre aqui. Eu mesma ainda não comecei a ler a série Trono de Vidro por causa disso. Se eu não me engano, são 8 livros e a maioria são imensos calhamaços, mas alguma hora eu prometo que vou dar uma chance e vou ler, porque muitos leitores da série dizem que a série é super boa. Dito isso, eu comecei a ler as séries da Sarah por Corte de Espinhos e Rosas e eu amei. Sugiro para você, leitor, que esteja começando a conhecer o universo da Sarah J. Maas, que comece por essa série, porque nela não tem tantos seres assim a serem abordados na história, então a leitura fica mais fluida, um pouco mais fácil de entender e ser inserido nesse mundo, nesse Saraverso, como os leitores chamam, para se familiarizar um pouco melhor com as questões políticas abordadas pela autora, com os seres místicos que aparecem na história e com todo esse universo que ela criou. O que acontece que está deixando os leitores um pouco ressabiados também? No último livro da saga Cidade da Lua Crescente, a Sarah ela fez um crossover das séries. Ela introduziu os personagens de Corte de Espinhos e Rosas no último livro de Cidade da Lua Crescente. Só que tem um grande fundamento isso tudo. Ela uniu esses mundos porque tem relevância, tem toda uma história por trás, uma história política, uma história dos próprios mundos, de como eles surgiram e o que foi relevante de acontecer em ACOTAR, que está perpetuando até a Cidade da Lua Crescente. O que será abordado nesse 6º livro de Corte de Espinhos e Rosas? Como foi feito um crossover com Cidade da Lua Crescente, pode ser que isso seja refletido nesse 6º livro. Alguns personagens de ACOTAR se envolveram com a história de Cidade da Lua Crescente, com os personagens de lá, o que leva também a uma outra questão. Muitos leitores estão perguntando: é necessário ler as duas sagas, ler Cidade da Lua Crescente para entender ACOTAR? Conhecendo a Sarah e a escrita dela, creio que a autora fará de tudo para que o leitor, lendo esse 6º livro, não precise necessariamente do livro de Cidade da Lua Crescente para entender o desenrolar da história. Porém, eu sugiro que leiam sim Cidade da Lua Crescente. É de extrema relevância o tema abordado nesses 2 livros, nessa junção desses universos. Muitas coisas foram explicadas, algumas pontas soltas foram fechadas nesse crossover. Outro tema que estão abordando bastante na internet é: como será narrado esse livro? Porque até então as personagens femininas da família Arqueron, né, que são a Feyre, personagem principal dos livros, Nesta, que é a irmã mais velha dela, a Chata, que não ficou tão chata, ela ficou super interessante em Corte de Chamas Prateadas, que é o livro narrado por ela. Tudo indica que esse 6º livro será narrado pela outra irmã da Feyre, a Elain. Eu gostaria muito que fosse narrado pelos olhos de um personagem masculino, no caso Asriel. O livro dele
a introdução desse personagem ainda não foi feita de forma efetiva. Ele é o meu personagem masculino favorito, não é o Rhys, apesar de eu gostar muito dele. O Asriel, pra mim, ele é muito mais interessante, ele é bem misterioso, ele é super gente boa, ele tem um passado obscuro e a Sarah J. Maas ainda não desvendou pra gente tudo o que aconteceu na vida desse personagem. Não sei se eu li a saga errado, gente, mas a minha torcida é pra Elaine com Asriel, porque já vou explicar. Não fiquem bravos comigo, mas eu sei que a maior torcida ficou por conta de uma das personagens que foi desenvolvida em Corte de Chamas Prateadas. É a Gwyn. Ela é uma das cavaleiras formada por essa construção mitológica das Valquírias. Ela é uma personagem super interessante, forte, ao mesmo tempo delicada. Eu sei que ela tem todos os quesitos do mundo para se encaixar em uma parceria aí com a Asriel, só que a Sarah J. Maas, ela deixou uma questão no ar, porque a Elaine, ela já tem um laço de parceria com outro personagem de ACOTAR. E todo mundo sabe que esse laço da parceria, ele praticamente ele nunca foi rompido. Ele sempre dá certo, sempre que tem esse laço da parceria entre um personagem masculino e um feminino, eles têm que ficar junto. E eu gostaria muito de ver o desenrolar da história com a Elaine desfazendo esse laço de parceria e ficando por amor verdadeiro com Asriel. Eu acho que daria muito certo. Só que para isso a Sarah J. Maas ela tem que desenvolver mais esse personagem da Elaine, para ela ficar mais interessante, para ela não ficar só regando o jardim como muitos leitores dizem. Mas é claro que a gente também tem essa outra personagem, a Gwyn, que seria para ficar com a Asriel. Só que aí vamos ver, né? As expectativas se divergem um pouco. Aí tem o Team Elaine, tem o Team Gwyn. Comenta aí para mim, deixa aí para mim nos comentários para quem vocês estão torcendo, né? Para que fique com a Asriel. Tem aí uma outra teoria rolando também, que pode ser que a Sarah faça a Elaine virar uma vilã, mas aí eu não sei se vai rolar ou não. A Sarah, ela não abordou o que tem realmente dentro da mente do coração da Elaine. Pode ser que ela esteja guardando aí poderes muito interessantes. Deixa aí para mim nos comentários quais são as expectativas de vocês quanto ao 6º livro de ACOTAR. Se vocês já leram Trono de Vidro, o que vocês acharam? Se tem alguma coisa a ver também com todo esse universo da Sarah, porque como eu não li, eu não sei se Trono de Vidro também tem a ver, entra aí no mundo de ACOTAR e de Cidade da Lua Crescente. Então, deixa aí para mim nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.